Bem-vindos ao Miau Vetcast. Eu sou Maurício Costa e hoje estou aqui para trazer informação para você, tutor, que é o intuito desse Vetcast. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, que já me acompanha há um tempo e que eu tenho o prazer de ser um grande amigo. Tem que ler aqui porque é tanta qualidade, meu Deus. Advogado, professor de Direito Penal, bacharel em Direito pelo UFRR desde 2014, advogado das ONGs Arca, Radar e Iauara, membro da Comissão Especial de Proteção Animal da OAB Roraima, membro do Conselho de Ética de Uso de Animal do IFAC e protetor individual da causa animal, pai de 6 cachorros. Hoje eu vou falar com Wagner Costa, grande amigo meu, coisa linda. Obrigado, e que amigo. Hoje a gente vai estar falando sobre, tendo um bate-papo, sobre as leis. Assim, essa semana, esse período agora, teve uma aprovação da lei, corrija se eu estiver errado, Wagner, é a lei de proteção animal, é isso? Confirma, confere? Maus tratos, desculpa, lei de maus tratos. Perdão. Eu vou te perdoar, porque eu trouxe até a colinha, para eu não errar aqui também, que são tantas leis, né? Pois é. Primeiramente, deixa eu te agradecer. Realmente eu não vou deixar de ficar falando das minhas qualidades sem eu falar das tuas. Nossa. Você já é um cara que eu realmente acompanho há bastante tempo e eu sei da tua qualidade como profissional. E para mim realmente é uma honra, tá? A gente é amigo, mas é uma honra tu estar me chamando aqui para a gente poder estar conversando, mesmo que de forma mais informal, sobre esse assunto que eu estou sempre falando, mas é um assunto que, de fato, é muito importante, cara. É uma coisa que a gente já está há muito tempo, né, Wagner? Assim, a gente já se conhece há um tempo e a gente sabe que isso é uma grande vitória para a causa. Sim. Mas antes de fazer essas perguntas, cara, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Na verdade, patrocinadores não, apoiadores, porque eles nos ajudaram a fazer isso, né? Claro. Aqui nós estejamos hoje levando esse conhecimento aos tutores. E os protetores também, que isso daí vai ser de causa geral, né? Eu gostaria de agradecer a Royal Canin, Organact Saúde Animal, Mr. Bacon Bread, Pet Loucos, Loucos por Pet como você, e Miau Centro Veterinário. Pessoal, muito obrigado por defender essa causa e estarem participando e tá deixando a gente aqui, nos dando a oportunidade de levar isso para várias pessoas, né? Vários tutores. Mas, Wagner, primeira pergunta, assim, depois de tudo isso, é assim, cara, como é que, assim, eu sei que tu vai querer me matar, mas vamos lá. Como é que tu foi parar na advocacia, cara? Tá, como é que eu fui parar na advocacia primeiro, né? Começa quando eu era criança, né? Não, sem sacanagem. Eu comecei no curso de Direito, na verdade, sem pretensão de ir para a advocacia, como muitas das pessoas que são advogados hoje. Uhum. Sério. A maioria das pessoas que entram no curso de Direito começam pensando em concurso público e tal. Só que lá pelo meio... E tu foi para concurso também, a ideia era fazer isso? Não, eu fui para fazer Direito porque eu fui fazer Direito mesmo. Queria fazer Direito? Eu acho que eu tinha 17 anos de idade quando eu entrei na universidade. Não fazia Direito. Ninguém, tu vai assistir. Ninguém sabe muito bem o que estava fazendo, né? Quando tem 17 anos de idade. Normalmente... Não vou fazer a piadinha não. Não, para. E aí eu acabei entrando na faculdade de Direito, não tinha pretensão de advogar, mas lá pro terceiro ano, que foi quando eu comecei a me envolver mais com estágio, em escritório de advocacia mesmo, aí que eu me interessei mais e depois de muito vai e volta, de querer ou não querer, eu acabei me tornando o primeiro advogado da minha turma, fui o primeiro que me formei, acho que minha OAB na minha turma é a mais antiga. Todo mundo passa junto, né? Sim, mas claro. Eu fui o primeiro a tirar o OAB. Não, legal, carteirinha. Mas não por questão de mérito, né? Mas mais por questão da ânsia que eu tava para começar a advogar, só para tu ter uma base, né? Aí eu já comecei a advogar, assim que eu me formo, eu já começo a tanto a parte de clientes, né? Sim. A parte mais profissional, quanto também a parte de paixão, que é porque a gente está aqui hoje, né? Que é proteção animal. Pois é. E aí, começou, e aí, como surgiu essa história, vou ajudar a causa animal, vou ser protetor? Porque eu acho que, assim, por mais que você goste e tal, acho que não era uma coisa que tu pensava antes, ou pensava, já era uma coisa que tu pensava anteriormente, vou ajudar a causa animal, vou fazer tudo isso. Eu sempre pensei em ajudar, eu sempre ajudei de vez em quando, só que, sim, sem muita participação direta, sabe? Uhum. E aí, a partir que eu me formei, eu percebi que eu tinha mais ferramentas.
Ah, legal. Então Foi mais tu isso. chegou aí, tipo, pô, agora eu vou usar esses artifícios Foi mais isso mesmo. Massa. Foi Que mais legal. isso. E aí, tem muita coisa que eu não posso falar por questão de sigilo profissional mesmo. Isso é sério. Mas teve um caso específico que me levou para proteção animal, especificamente para a parte de ONGs. Entendi. Eu fui chamado a atuar especificamente em um caso por um cliente. E aí, atuei, resolvi o caso. Aí, como era relativo a uma das ONGs, acabei conhecendo mais o trabalho específico. Aí adotei um cachorro, o Vino, que Uhum. foi que tu cuidou. Sim. Primeiro cachorro que tu cuidou meu foi o Isso Vino. foi o quê? 2015? 2014? Acho que foi 2015, cara. É, foi 2015. meados disso, né? Pra ter ideia, a minha história ali atuando com as ONGs começa mais ou menos período que eu cheguei aqui. Isso foi quando a gente se Eu conhece. cheguei em 2014, final de 2014, 2015 foi mais ou menos quando a gente se Aí tu conheceu. vê que a história tá conectada, É. porque eu começo a atuar mais com a parte de ONG, eu caso, começo a atuar mais com a parte de ONG, a gente começa a ver a questão, pô, a gente precisa de um cachorro, tô atuando com as ONGs, então vamos adotar um cachorro. Qual é o cachorro mais quebrado que tem na ONG? Que foi o E é Vino. uma causa muito nobre, cara, assim, eu ultimamente tenho falado muito isso, assim, Uhum. e não que os criadores fiquem chateados, mas não, cara, tem cachorro que precisa, assim, tipo, então, eu falei em uma entrevista que eu tive com o Gustavo, acho que até comentei sobre isso, cara, adote. Sim. Adota, eu tenho cão adotado, claro, eu tenho um cão de raça, mas eu tenho um cão adotado, eu tenho alguns gatos adotados, então assim, você tá tirando da rua, você tá fazendo bem, você tá... E é uma situação, na verdade, de hipervulnerabilidade. Tem muitos cães que estão vulneráveis, mas os que estão hoje, perfil de ONG, os cães que estão em hipervulnerabilidade, ou seja, os piores dos piores. É um cão que foi atropelado, abandonado. Eu posso falar assim, sem ser interpretado mal, mas tipo, a escória dos cães de rua, tipo, que já estão ali, tipo... Não, tu vai ser eu não sei interpretado mal, tu vai ser eu vou, interpretado né? mal. Então tá, não é beleza. escória, não. Eles são... Usa o meu termo, eles estão em situação de Tá hipervulnerabilidade. bom, hipervulnerabilidade. É isso, eles estão em vulnerabilidade e ele, dentro do grupo de Tá vulnerabilidade, vendo, gente? Isso é cultura são também. os que estão em mais vulnerabilidade. Sim. Mas Não, mas eu basicamente falo isso, Wagner, porque assim, ó, Sim. vamos lá. Não é maldade, às vezes é uma questão de interpretação errada. Sei. Exemplo, que nem eu coloquei Não, a mas eu palavra entendi, agora pra aqueles ti. que foram tipo, esquecidos. exatamente. Não foi dizer que, tipo, era ruim, mas Sim. assim, essas coisas é bom a gente estar aqui, porque a gente acaba... Mas assim, sendo de forma bem realista, independente de linguagem ou não, eles são tratados assim, Eu acho que eu entende? queria falar era a margem, né? Não, mas entende, mesmo assim, eles são tratados assim, eles foram tratados assim pela sociedade em algum momento, eles foram abandonados, eles foram colocados num saco, no lixo. É muito foda O meu cachorro, que é meu filho, o Bjorn, Sim. a história dele, eu não lembro se eu te contei essa história, ele foi abandonado numa estrada junto com os outros cachorros para morrer. E aí Eu acho que encontraram ele ele lá. Então, assim, de fato, são tratados assim. Sim. Então, só voltando um pouquinho. Quando a gente chegou lá, a gente falou, não, qual é o cachorro que a gente vai adotar, né? Ver qual é o... Brincando, né? Qual é o pior que tem aí. Porque não sei se tu lembra bem de todas as doenças que o Vino tinha. Pô, Ele era surdo, ele tinha câncer, ele tava com a perna Exatamente. quebrada, o focinho dele era que já meio tinha zoado. uma fratura antiga que já estava bem avançada. Ele não então- tinha uma orelha, Sim. infeccionar. Era uma série de problemas. E mesmo assim, foi um ano e pouco Foi. que ele passou com a gente, Eu lembro feliz. que a gente se conheceu nesse período, e nessa época, Uhum. e tu, cara, tu tentou da melhor forma. E a gente teve essa conversa antes, assim, tipo, a minha Sim. ideia é dar conforto pra ele, deixar ele da melhor. Eu sei que vai acontecer o inevitável, mas eu quero dar conforto pra ele. E a gente teve algumas conversas sobre alguns casos, né, assim, tipo, pô, Wagner, e aí, o que você acha, como ele tá? E você foi bem claro sempre, não, eu quero tá sofrendo, depende do que é sofrimento. Então, se ele estiver Exatamente. tranquilo, a gente vai dar qualidade, senão... E foi exatamente o que a gente fez Foi. na época, né? Foi. E aí com ele veio outro e outro, hoje a gente tá com 6, né? Nesse momento é que eu acabo entrando para a parte das ONGs como pessoa, e aí como eu te disse, eu vi as minhas ferramentas que eu tinha ali e comecei a prestar a essa assessoria jurídica, né? Entendi. Mas Pro na bono, né? Tipo, chegando e na auxiliando verdade, mesmo, né? na verdade não é nenhuma assessoria jurídica direta, é mais cuidar da parte administrativa.
Entendi. Certo? Eu sou advogado de fato das 3 ONGs, represento juridicamente, se é o caso de uma viação ou representar em determinada repartição pública, órgão, etc. Sou advogado mesmo. Eu acho que você Agora, foi o pioneiro aqui no estado, não foi? de advocacia, É. não Não, posso não afirmar. assim. Não posso afirmar. Pra ONG. Não posso afirmar. É. Porque eu, por exemplo, Porque na eu minha sempre época lembro de já você. havia, na minha época já haviam outros advogados que estavam na ONG, Ah, certo? entendi. Só que eu não sei se eles atuavam dessa Da forma, Entendi. certo? Sim, eu acredito, e aí eu estou falando realmente o que eu sei, que eu acredito que eu sou o primeiro advogado das 3 ONGs que estão constituídas formalmente aqui. O que é legal, porque você... é tão interessante isso que você, no final das contas, você não puxou uma bandeira, você puxou a bandeira da causa. É isso mesmo. Galera, tipo, existe, às vezes, um pouquinho de vaidade, isso é fato em qualquer coisa, mas você chegou e falou assim, eu tô pela causa, eu não tô por ONG A, B ou C, então se vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, não é isso? De forma geral, isso é para todos os protetores. Sim, sim. Na verdade, existe qualquer tipo de preferências ou deferências em relação a um ou outro em vários lugares, né? Uhum. Mas é isso. Particularmente, eu sempre me apresentei como uma pessoa que está pela causa. Sim. Eu, sim, de forma bem sincera, eu não tenho muito interesse em quem você é, o que você faz. Se você atua pela causa animal e precisar de algum apoio, eu vou acabar apoiando, seja com os meus conhecimentos, às vezes só com uma informação, às vezes só dizendo, olha, você denuncia isso aqui, você faz isso em tal lugar, você pode resolver isso em tal órgão, a gente pode fazer tal coisa, vamos marcar um... Eu sempre faço isso, mas é uma questão assim, todo protetor individual, eu sou um protetor individual, Claro. todo protetor individual faz isso, na medida das suas forças, das suas habilidades. As minhas habilidades são essas. Eu cuido de parte administrativa, de parte jurídica. Estou cuidando de marketing agora. Porque eu entendo de alguma coisa e eu estou sempre... E todo protetor faz isso. Quem entende de bordado, faz bordado. Quem entende de venda, faz venda. Rifa. Todo mundo faz um pouco, entendeu? Apoia, né, a causa da forma que consegue. É um Sim. trabalho de formiguinha feito por todos, que no final você... É fato, isso aí é muito nobre da parte de todos. Uhum. Protetor individual são pessoas que não têm um conceito certo, né? São pessoas que contribuem para a causa da forma como podem. Então, tu vai ver vários perfis de várias pessoas, até mesmo autoridades públicas. E, principalmente, isso é um perfil muito clássico. As pessoas que mais ajudam, normalmente, são as pessoas que menos aparecem. Recentemente, eu fui dar Foi num seminário que ocorreu lá na Assembleia Legislativa. Eu fui fazer uma situação muito engraçada. Eu fui fazer convidar as ONGs, né? E aí a nossa representante de todas as ONGs, que é a Palmira, estava viajando, eu fui representando ela. Aí eu fui dar essa palestra lá. E aí o tema da palestra era falar sobre os protetores individuais, os desafios da causa animal no estado de Roraima, certo? Eu falei da parte jurídica e tal, mas eu também era para falar sobre os protetores individuais. Nesse ponto, aí eu falei, não, então acho que seria interessante, né, pedir umas fotos do pessoal para fazer uns slides, né? E aí eu fiz, juntei as leis e tal, e eu queria colocar no final, mostrando quem são os protetores e o que eles fazem. Aí eu tenho um contato de vários protetores, vários mesmo, pessoal das ONGs, eu comecei a mandar mensagem para todos. Ei, manda foto sua, com seu cachorro, de algum resgate que você fez em algum momento bem complicado e tal. Aí começou a acontecer um negócio legal. Eles não tinham foto. Mas eu acho nobre isso também, sabe por quê? Porque eu acho que a benfeitoria, ela não precisa ser divulgada. Sim. Senão, no final das contas, ela mão direita, que a mão esquerda, direita né? dê, a esquerda Sim. não vejo. É bem isso. E é um perfil interessante, porque quanto mais eu pedia, né? Você tem uma Menos foto. Menos tinha. Eu sei que tem pessoas que trabalham na causa animal, sei lá, 10 anos. Que já tá ali nessa lida, que você sabe que não é uma coisa nova e... Não, a pessoa trabalha 10 anos na causa animal. Eu já vi a pessoa fazendo diversas coisas, levando no carro dela e não sei o quê. Eu mesmo tive dificuldade de achar fotos minhas de resgates. Só tinha foto minha, eventualmente, que eu tirava foto de um cachorro, porque pediam que eu mandasse. Sim. Mas é muito difícil ter isso.
É por isso que eu tô falando, é um pouco difícil conceituar o que é o protetor individual, falar um pouco sobre quem é, porque normalmente são pessoas que fazem muito desinteressadamente. Elas não se colocam à frente. Exatamente. E daquela forma mais clássica mesmo. Tem muitas pessoas que ajudam na nossa cidade, tem autoridades que ajudam, pessoas importantes, empresários. Tem muitas pessoas aqui. Só que acho que se passar na rua nem se reconhece. Porque de fato não há uma divulgação disso. É um trabalho voluntário, assim, raiz, sabe? Sim. E o pouco que eu acompanho, eu falo pouco porque aí 2014 pra cá tem o quê? 8 anos? Não é isso? 7. E vai fazer 8 anos. 7, isso mesmo, vai fazer 8 anos. Evoluiu muito isso, cara. Muito, assim. Eu lembro, e aquilo que eu falo, a gente já se conhece há muito tempo. A gente lembra quais eram as dificuldades anteriormente e vê hoje as dificuldades. Então não são as mesmas dificuldades. As pessoas lutaram por coisas diferentes, conquistaram coisas para a causa e que hoje hoje é notório. Mudou demais. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem. Isso não vai deixar de ser um mérito. Sim. Mas pro que era já está bem melhor. Mudou demais e eu digo que eu acredito que é meio que a primeira vez que eu estou enxergando grandes mudanças começando a acontecer. Que você vê a luzinha no final do túnel, é isso? Tô começando a ver. Algumas mudanças legislativas. Eu concordo com você. Tô começando a ver. Eu fui em 2 eventos esse ano. Um evento da Assembleia, um evento da Câmara. De 2014 para cá, quantos tu foi? Não, assim, vamos lá. Contando assim, dá pra contar nos dedos de uma mão, não dá? Não, eu não lembro de ter ido pra eventos. Eu e não fui. Num ano não você fui. foi em 2? Mas assim, já teve no ano passado, onde eu entrar na causa, eu sei que já teve audiências públicas, já teve uma audiência pública pra lei anterior, que não tá mais valendo hoje, por conta de uma... Que é a de 2019? 2015, teve uma lei de 2015. Que funcionava, parou de funcionar por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, já teve no passado, mas estou falando, desde que eu comecei a me envolver com a causa, um seminário na prefeitura, teve um seminário na Assembleia, teve uma audiência pública na Câmara, teve recente 2 leis. A gente está começando a mudar algumas coisas. Tempo. E aí entra... Alguns anúncios no futuro, eu já estou ouvindo falar de hospital, eu já estou ouvindo falar de abrigo. Sim, tudo vai ter críticas, tudo vai ter um local para parar, tudo vai... Mas assim, nós estamos vendo a estrutura se mover. Sim. O que é algo bem interessante, porque não é um trabalho que... o resultado apareceu. É um trabalho que vem sendo realizado por várias pessoas por muito tempo. E aí já deixa pra gente falar que eu acho que é o tema principal do podcast. Essa nova... É sanção que fala? A nova autorização? Enfim, eu não sei o termo legal, mas vamos lá. Essa nova lei que é a lei sanção, né? Foi essa lei que foi... de maus tratos? De maus tratos. Nós temos hoje um arcabouço... Que foi um caso que aconteceu. Isso. Nós temos um arcabouço jurídico gigantesco. Um arcabouço tanto na parte estadual, tanto na parte federal e na parte municipal. A legislação ambiental, ela ocorre nesses 3 níveis. A responsabilidade não é da prefeitura, a responsabilidade não é do Estado, não é da União, é dos 3. Eu já ia falar de quem? É dos 3. É dos 3 juntos. E da comunidade. O direito ambiental é de todos, tá? Então funciona assim, ó. A União faz regras gerais, aí o Estado ele faz algumas legislações em âmbito estadual e o município faz legislações em âmbito local. Isso apoia o outro. Isso funciona para tudo. Não é um sistema hierárquico, é um sistema de atribuições. Cada um tem a sua atribuição. Essa lei que tu menciona é a lei que aumentou a pena da lei 9.006, do artigo 32 da lei 9.605/98. Então vamos lá. Eu, a grosso modo, Maurício, que não entende nada de lei, não mesmo, sendo bem sincero, entendo pouco, né? Mas ela tem que ser interpretada. Sim. Pelo que eu entendi, era o seguinte, e me corrija se eu estiver errado. Certo. A primeira lei, ela já era punitiva. Vamos colocar dessa forma. Isso. Só que ela era punitiva, salvo engano, de 3 meses a 1 ano, que não leva alguém para cadeia. Não, assim, muito difícil. Tá. Então, isso eu leigo, porque eu tenho que entender assim, tipo, eu não... Tu tá indo bem, Aí tá.
Nenhum Cuidado erro. com o que tá indo Nenhum bem, erro. que daqui a pouco, pô, tu tá Nenhum vendo erro, tão nenhum bem. erro até agora, vai lá. Aí foi feita a lei sanção, Aham. correto? Que teve algumas... Pegou essa lei, ratificou, que fala, mudou, enfim, atualizou, e aí ela aumentou para 2 a 5 anos, é isso? A pena, e Isso. mudou mais algumas coisas que enquadram de forma melhor, que hoje eu vendo, parece que hoje dá cadeia maus tratos. Isso. É isso? Eu vou te corrigir acho que uns 10% só. Tá. Mas vamos lá. Nós temos uma lei de 98 que conceituava crimes ambientais. Ela não é a única lei federal de crimes ambientais. Quer dizer, ela não é a única lei federal de proteção ambiental. A Lei 9.605/98, ela descreve quais são os crimes ambientais. Aí lá tem todos esses crimes contra a fauna, flora, poluição. Ela é geral. Geral, inclusive o pessoal que faz tráfico de animais. Pássaro, tartaruga, peixe, pesca no momento errado, tá tudo lá. A pena é muito pequena. Lá tá, inclusive, radiação, explosão de usina. É uma lei que de tudo que é meio ambiente, Sim. está lá. Aí tem no artigo 32, crimes contra a fauna, praticar atos de maus tratos, certo? E o que era maus tratos para eles? Não, ainda específico? é a mesma coisa. Tá. Inclusive, deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir um parêntese. Existe um negócio no direito, que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas a lei define a pena, normalmente fala a conduta, define a pena, mas algumas vezes essa conduta fica em aberto. Uhum. Por exemplo, na Lei 11.343/2006, que é a Lei de Tráfico de Drogas, todo mundo conhece. Sim. No artigo 28, ele fala todas as condutas de traficar drogas. Agora eu te pergunto, o que é droga? Então, Pois é, o o que fármaco é é droga? droga também, né? O que é droga, né? É. Esse conceito droga não é dado por essa lei. Ele é dado Entendi. por uma resolução da Anvisa que vai falar o que é droga. Nessa resolução, ela é atualizada e coloca lá, olha, isso aqui é droga. Opa, isso aqui agora é droga. Surgiu um Porque, negócio assim, novo, é droga. A gente falando hoje, quando a gente fala de farmacologia na veterinária, Aham. a gente trabalha como drogas, não como, assim, fármacos também, Sim. né? Mas a gente descreve também como drogas, Certo. que aí entra naquele quesito, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, Certo. dependendo da dose, você pode fazer com que isso seja bom ou ruim. Na lei de drogas, ele só fala importar, exportar, ter em depósito, são 22, eu não lembro, acho que são 18 verbos. Posso estar enganado. Uhum. Em relação a drogas, só que ele não conceitua. Lá na resolução ele vai falar o que é droga. Aí é uma lista com vários anexos definindo o que é droga. Aí tem lá o THC, tem a cocaína. Aí tudo que surge de novo é feita uma análise. Aí tu Incluído não. vai concordar comigo que isso não é uma análise jurídica, isso é uma análise técnica. Sim. Pra falar, porque tem um conceito do que é droga, Claro. né? Se causa dependência, se não sei o que, beleza. É feita uma análise técnica para encaixar isso em droga. Uhum. Surgiu um negócio novo, sei lá, tem uma droga nova aí, o Lean. É o apelido dele, né? L-E-A-N, Lean. Ele é feito com codeína misturado com uma coisa específica. São fármacos. Isso. Esse tipo de coisa é enquadrado como droga, certo? Uhum. Por quê? Por conta de uma portaria da Anvisa. Fechado parênteses. Vamos lá para a lei de maus tratos agora. No artigo 32, não mudou, tá? A mesma coisa. Praticar ato de maus tratos 3 meses a 1 ano. Mesma coisa. Para quê? Qualquer animal, silvestre ou doméstico. Exótico. E Qualquer por aí. coisa. 3 meses a 1 ano. Aí ele não conceitou o que é maus tratos. É isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, Não na conceitua. verdade, tipo, e aí, o que é maus tratos hoje pro pet? Só para eu encerrar, o que é que essa lei fez? Essa lei só colocou um parágrafo falando quando o crime de maus tratos é praticado contra cão e gato, 2 a 5 anos. Só. Ele especificou cão e gato? Isso. Só. Maus tratos para qualquer bicho, 3 meses a 1 ano. Maus tratos para cão e gato, 2 a 5 anos. E o que é maus tratos? Ficou em aberto, né? Pronto. Aí tu usa o raciocínio que a gente fez com a lei de drogas. Desde 1930, eu não vou lembrar agora a década, não tinha uma conceituação de maus tratos. E agora foi conceituado? Por quem? Um órgão técnico.
o CFMV. Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o que nos rege. Pois é, aí tu vê, é realmente algo muito mais técnico. Entendi. São veterinários, isso é uma portaria conjunta, eu acho. Eu vi no Ministério da Saúde com outro ministério. Eu, salvo engano, deve ter uma... Como é que eu falei isso no começo? É um conselho, não, é um comitê para isso, não é? Sim. Então a gente entende o seguinte, é um órgão técnico que ele vai fazer a análise do que é maus tratos, e aí fizeram uma resolução. Deixa eu só usar a colinha. É a resolução 1236/2018. Peraí que eu vou até ver aqui também, que aí a gente consegue falar no mesmo... Vamos lá, resolução 1236/2018 do CFMV. O que é interessante nela... Olha, já vem aqui já de cara. Resolução 236, 26 de outubro de 2018. Pronto, eu acho que é no artigo 5º. Dá uma Deixa eu olhada já aí, ver aqui. Eu que já ele dá li o pra você. conceito de maus tratos. Diário da União. Artigo 2, artigo 5º. Consideram-se maus tratos. Pronto, é aí mesmo. Ó, essa resolução, ela está conceituando o que é maus tratos. O que a gente tem que pensar aqui? Não é porque é do CFMV que só vale para veterinário. O CFMV, ele é uma autarquia, tá? Sim. Ele é um órgão da administração pública. Sim. Então ele está fazendo uma resolução tipo a Anvisa faz. Uhum. Isso vale para toda a administração, normal, é um conceito. O direito sempre se usa de conceitos não penais. Olha, a lei é penal, ele vai falar 2 a 5 anos, tal. Sim. Isso é uma pena. Mas ele também vai utilizar de conceitos não penais, ou seja, isso daí não é um conceito penal, é um conceito para veterinários ou tecnistas. Sim. Beleza? Nessa lei, ele tem aí... Porque eu acho que o primeiro... como é que fala? Primeiro adendo, segundo... Como é? Primeiro, segundo... Artigo. Primeiro... Não, o artigo é o 5º, mas... Isso. Inciso. O inciso primeiro, segundo... Ele é voltado pro veterinário. Isso. Depois do terceiro... Posso ler? Já começa uma coisinha ou outra. São 29 itens. Então não vou ler. Então, vamos lá. Mas eu vou ler alguns aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu te aconselhar. O terceiro, vamos lá. Agredir fisicamente ou agir para causar dor ou sofrimento ou dano animal. Eu fiz até umas marcações aqui. O quarto, abandonar animais. Isso daí já é uma coisa que entra... Agressão física tem aí. Isso. Abandono tem aí. Não praticar, não fazer o auxílio necessário ao animal, que você seja o tutor dele. E aí entra aquela questão que é, beleza, isso daí é uma coisa que eu como veterinário vejo muito. Pronto. Digamos que uma pessoa viu, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, que uma pessoa viu um animal na rua. Ah, tá mal ali. Vou me comover, peguei. Leva pra clínica, e já isso aconteceu comigo algumas vezes, tá? Certo. Algumas. Leva pra clínica, tá ali e tal. Tá, senhora, aí a gente tem um protocolo pra fazer, que tem todo um cadastro, porque assim, tem um custo. Certo. Ah, senhora ou senhor, eu preciso que vai dar tanto, eu preciso que você pague. Ah, não, tipo, eu só tirei da rua, tava sofrendo. Até onde eu entendo, por favor, me corrija se eu estiver errado. A partir do momento que aquela pessoa pega esse animal na rua, ela nos torna automaticamente responsável por ele? Uma questão interessante. Porque no caso, e é o que eu te falei, eu já vivenciei isso. Às vezes as pessoas pegam e querem passar para o veterinário a responsabilidade. E eu não tô dizendo que, tipo, cara, eu fiz muito, ajudei muito, tem muito colega que faz, mas tem coisas que a gente tem limites para fazer. Certo. Que a gente não consegue fazer e aí meio que jogam como se a responsabilidade fosse nossa. Isso é uma questão interessante, porque a gente tem uma inversão de valores um pouco estranha. De quem é a responsabilidade mesmo? É das autoridades públicas. São as autoridades públicas que são as responsáveis. Quando um particular ele toma essa responsabilidade para ele, você não tira a responsabilidade da autoridade pública. Então pensa comigo, esses custos vão sair de algum lugar. Sim, é evidente. Mas esses custos deveriam ser do Estado. O fato Estado que eu estou falando com E maiúsculo, tá? Sim. A da administração. Sim. Esses custos, então, a gente entra naquela situação, que é um princípio jurídico aqui, eu vou ter que ser técnico, que chama reserva do possível. O Estado só faz o que ele consegue com o dinheiro que ele tem. Se ele não tem dinheiro, ele não faz. E aí? Entramos aí no a limbo? A gente entra num limbo mesmo. Aconteceu, e isso aconteceu várias e várias vezes, é muito comum,
de a gente entrar em contato, por exemplo, com a polícia militar, com a guarda municipal e a gente tá com uma situação de maus tratos e tal. Isso entra outra pergunta que eu já tinha, que é Mas isso, vamos... de às vezes você não ser atendido, porque Isso. eu já ouvi falar assim, cara, beleza, tá aí, e aí, o que a gente vai fazer com esse... Sim. Porque não tem pra onde levar. Da lógica, funciona assim. Eu chamo a polícia, eu chamo a força policial, não tô chamando aquele policial, não tô chamando a PM, não tô chamando a guarda. Eu tô chamando o A Estado. corporação. Eu tô chamando o Estado. Não é nem a corporação, eu tô chamando o Estado. O representante do Estado. Eu falo assim, Estado, resolva, isso é um problema seu. Resolva, está acontecendo um crime aqui. Se o Estado não me dá a tutela, o Estado pode ser, ele deve ser responsabilizado. Agora, vamos utilizar os termos corretos. Deveria funcionar. Deveria a pessoa, nessa situação, ao levar para uma clínica veterinária, a clínica já tem um convênio com o Estado para esses animais de rua serem custeados pelo Estado. Recente, né? Não, mas eu estou falando, isso já deveria acontecer. Por exemplo, o Estado tem uma cota de valores que ele absorve, que as clínicas pagam. Ou seja, eu estou falando tudo no mundo do dever ser, do mundo ideal, certo? Esse mundo ideal é o que a gente busca, mas a gente sabe que a gente mora no Brasil, a gente sabe qual é o momento econômico que a gente vive, a gente tem que entender todos os lados. Aí funciona assim, pergunta jurídica objetiva de quem é a responsabilidade não é da clínica, não é da pessoa, é do Estado. Se é um animal de rua, a responsabilidade é do Estado. O mesmo raciocínio vale-se para crianças abandonadas, pessoas em situações de rua. Pensa comigo, uma pessoa que ajuda uma outra pessoa numa situação de rua, ela se torna o tutor dela? Não, é o Estado, continua sendo o Estado. Ela vai, mas aí entra. Por isso que eu digo que é uma inversão de valores. Aí entra a gente está responsabilizando pessoas erradas. Não, ou o tutor, quer dizer, a pessoa que fez o resgate, ou a clínica. A gente está responsabilizando as pessoas erradas. Não, eu concordo. E, pô, é uma visão que eu não tinha. Vou ser bem sincero para você. Mas aí entra aquela questão. Hoje, nós temos um aparato muito melhor. Um exemplo de uma criança que foi encontrada, que vai ter um assistente social, que vai para que Deus o livre, para um orfanato, ou então que vai ser feito toda uma custódia, acho que é esse o nome, né? Uma tutela, enfim, para que seja encontrado um abrigo ou que essa criança fique até que ache algum responsável. Sim. A quem a gente vai recorrer nos cães? Bem, reserva do possível se aplica justamente nisso. O argumento que o Estado tem é eu faço o que posso. Tá. O que isso significa? E note que eu não estou advogando para o Estado, tá? Não estou defendendo o Estado. Não, na verdade, falando assim, esse o que papo... Tu sabe por que é interessante isso? Porque, assim, eu sou leigo e eu não tenho vergonha de dizer isso. Certo. Eu sou leigo. E assim como eu sou leigo e não entendo isso, e você está tirando minha dúvida, as pessoas que estão assistindo isso também, vai acontecer isso. Porque, assim, não é todo mundo... Graças a Deus, porra, a gente é amigo e tal, e eu consigo tirar algumas dúvidas com você. Sim. Mas não é todo mundo. E, às vezes, a gente tem alguns problemas, e não falo só eu, algum colega também, ou, enfim, qualquer outra pessoa, por falta de conhecimento. Exato. É isso. Exato. Então, olha, numa situação dessa, a gente tem que pensar que hoje em dia o Estado ele não cumpre com diversas das funções dele. Nem em relação a homicídios, abandono de crianças, violência contra a mulher. Isso é fato, né? Porque às vezes por falta de recursos, falta de gente, falta de recursos, falta de gente, resume-se na reserva do possível. Sim. Né? Dentro disso, juridicamente, de quem é a responsabilidade? Do Estado. Ele está dando conta? Ele não está dando conta nem das outras coisas. Nem de se prover, né? Nem de se manter, né? Exatamente. Então, assim, de quem é a responsabilidade, com certeza não é da clínica e com certeza não é da pessoa que levou o animal lá. Por uma questão eminentemente prática, as clínicas responsabilizam quem trouxe o animal. Sim. Eminentemente prática. Sim. Você é uma clínica. Alguém você tem que pagar a conta, não existe almoço Alguém tem grátis. que pagar a conta. Fato. É uma questão eminentemente prática. Agora, isso não é responsabilidade jurídica. Há quem advogue de forma diferente, que tem uma tese diferente da minha. Que é sua visão. Essa é a minha interpretação. Entendi. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é minha interpretação. Entendi. Provavelmente bastante eivada, né? Bastante... no seu percurso de 2000 e tantos para cá. Ela é bastante, como a gente pode falar... muito puxando a sardinha pro lado da causa animal, né? Mas sim,
nós temos que entender de quem é a responsabilidade. Porque nós temos uma inversão de valores. Hoje nós acreditamos que a responsabilidade são de pessoas e de clínicas e que você tem que ajudar e que você... Não é a responsabilidade do Estado que deveria ser mais eficiente. Pergunta, tem jurisprudência para isso? Tem, na verdade tem. Em relação à responsabilidade do Estado, tem. Existe inclusive um princípio que diminui essa reserva do possível aí, Entendi. que é a aplicação do mínimo substancial. Eu não vou entrar em teses jurídicas aqui, que senão fica... mas sim, é possível sim, responsabilização estatal, tem diversas coisas que podem ser aplicadas aqui, mas em resumo, assim, de forma mais objetiva mesmo, nessa querela, a clínica vai cobrar, a pessoa vai continuar levando e acaba sobrando para ela. Eu sou protetor individual, assim como vários protetores individuais. Quantas sabem vezes eu as vi tu tirando dívidas do bolso para isso, cara? Já vi. Sabem as dívidas vezes, que cada um tem. Todo mundo tem muita dívida em nome próprio, que para pagar de cães resgatados por outras pessoas que causaram maus tratos. Por exemplo, um conceito de maus tratos que é trazido por essa lei é abandonar ou causar agressão física. Sim. Nós temos diversas situações em que a omissão de socorro, no caso do acidente, configura maus tratos. Não, aí, salvo engano, acho que algum estado do Brasil já tem isso. Acho que é Bahia, né? Me corrija, é isso? Não, eu não sei qual é. Eu não sei qual é, mas saiu tem que vários, assim, tem você vários. agora você obrigatoriamente, se você atropelou... São Paulo tem. Você tem que fazer, senão você vai estar passível de... É crime? Na verdade, essas leis elas estão servindo para conceituar. Entendi. Já tem o crime de maus tratos, né? Então elas estão servindo tipo como essa resolução. Quando essa resolução saiu, muita gente da causa animal comemorou porque falou, finalmente nós temos um parâmetro. Porque antigamente a gente tinha que convencer, falar de forma aberta. Tinham que comprar a ideia para que... Hoje tem algo mais objetivo, mas mesmo assim, isso é conhecido por quem? Por advogados da área animal, chamados advogados animalistas, e veterinários. Que é quem conhece resolução de CFMV. Sim. Quem é que conhece resolução de CFMV? São só essas pessoas que têm conhecimento disso. Existem diversas autoridades, diversas pessoas que não têm conhecimento sobre isso. E não é um pecado sempre de dolo, de intenção, de maldade. Sim. Normalmente é ignorância, certo? Eu, por exemplo, fui criado em um lugar onde é normal deixar cachorro acorrentado, é normal deixar um cachorro preso. Boa pergunta. Isso é cultural? Cultural. Porque assim, e aí eu costumo falar... Continua sendo crime, sendo cultural. Não, beleza. Eu não tô dizendo que não é. Eu entendo. Pô, aí você fala assim, não, que é cultural não é crime não. Exatamente, não, claro, pô. Mas justamente é uma cultura que acaba justificando uma conduta criminosa. Sim, e é isso aí é que eu queria chegar. Na minha visão, como veterinário que estou aqui há um tempo, o que acontece? Eu vou ser bem generoso, né? Que isso ocorre há muito mais tempo. Uhum. Há 10 anos atrás, vou te fazer uma pergunta. Há 10 anos atrás, para que você tinha cachorro? Guarda. E o que o cachorro comia? O resto. De comida do almoço e do jantar. Se preocupava em levar para o veterinário? Não. Isso eu estou falando 10 anos. Então imagina, isso é uma questão cultural que eu passei na minha vida. Quando eu era moleque, acontecia isso, porque a gente não tinha realidade. Aí, na minha juventude, mudou a chave na cabeça da minha avó. Ela começou a levar o cachorro para o veterinário. Então, hoje, eu me remeto ao passado, eu começo a lembrar as coisas que aconteciam. E era isso. Sobrou comida do almoço? Peraí, coloca ali pro Totó que o Totó vai comer. Sim. Janta? Totó vai comer. Sim. Então, até a gente mudar essa chave, e aí entra a questão que eu costumo falar. Até conversei com o Gustavo no último podcast. Que o que acontece? Hoje as pessoas estão tendo os cães, que também é uma vitória, como integrante da família. Exato. Então a gente saiu daquele status que era o quê? O cachorro, ele era para guarda, ele comia o resto de comida. Para quê? Para um filho, para um irmão, para um neto, que acompanha, viaja, que era uma coisa que há 10, 15 anos atrás não era uma realidade. Sim. Porque eu não vejo isso há 10, 15 anos atrás, eu não pensava nisso. Acredito que você também não. Desde pequeno eu sou criado com cachorro, mas dentro dessa
dentro dessa realidade, né? Da realidade de guarda, realidade de coisa. Sim. Por exemplo, indo para um caso concreto. Recentemente, sem entrar em miúdos, eu tive uma cliente que trouxe um cão de uma cidade para outra, e aí, quando chegou aqui, esse cão estava morto. É uma situação muito terrível e que nós estamos processando a empresa. Obrigado. Nós estamos processando a empresa por conta da negligência no transporte do animal. Vai ser um processo de conhecimento para que eles possam provar e etc. Mas de forma bem objetiva, quando você faz... Você está desbravando ali algo que... Mas de forma bem objetiva, quando você faz um contrato de transporte para te levar de um lugar para o outro, tem que dar tudo certo. A responsabilidade do transportador, certo? Uhum. Simples. Se acontecer alguma coisa de errado com você, é responsabilidade objetiva, ou seja, o transportador tem que te indenizar. Ele tem o dever de te levar em segurança para o local de destino, assim como a sua bagagem. Isso está lá há muito tempo na nossa legislação, certo? Uhum. Isso entende-se igualmente tudo que te acompanha. Bagagem também. Por isso que as pessoas são indenizadas no caso de uma mala quebrada, por exemplo. Entendi. Porque você uma mala extraviada. Você tem que chegar em segurança e sua mala, sua bagagem tem que chegar em segurança. Esse é um caso, por exemplo, só para a gente entender o paradigma. Há alguns anos, jurisprudencialmente falando, um cão que chega morto é uma perda de um bem. Uma mala. Pois é, antigamente era entendido como coisa. Ainda é. Não mudou? Juridicamente ainda não. No Brasil está um pouquinho atrasado nisso. Mas vai mudar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós temos um imbróglio jurídico aí, mas... Mas por que eu falo isso? Mais uma vez, desculpa a ignorância no sentido literal disso. É porque antigamente mudou muita coisa, evoluiu muito, como eu falei, de 10 anos para cá é uma outra realidade. Antigamente a gente tinha uma realidade de quê? De estar com um cão que era provavelmente um vira-latinha e que comia o resto de comida. Hoje a gente está com um cão, com um vira-latinha, que dorme na tua cama do lado ali, o coalhadinho, é o totó. É o filho ao lado, sim. Entendeu? Então observa-se que isso tende ao quê? A subir o sarrafo, que nem eu falo, né? Você começa a aumentar o nível das coisas. Sim. Por isso que eu perguntei, porque até então... E a lógica é essa. A nossa sociedade está sempre em progresso, né? Em mudança, em evolução. Esse nome ele nunca deve ser interpretado... Estou tentando escapar das palavras técnicas. De forma valorativa, de um ser melhor do que o outro. Estamos evoluindo para o melhor. Entendi. A sociedade está evoluindo no sentido de que ela está mudando, certo? Sim. O que eram valores antigamente não são mais valores hoje. Um caso desse caso do cachorro, o que era antigamente considerado uma mala perdida, extraviada, sei lá, ia se ver o valor do cão e ia ser uma ação de indenização por danos materiais. Hoje é uma de indenização por danos morais, danos sentimentais. Então, antigamente, que seria uma indenização de, sei lá, R$100, R$200, hoje é uma indenização de R$20 mil, R$30 mil. Eu já vi um caso que teve uma indenização de R$120 mil. Por quê? Porque tinha todo um valor sentimental integrado aí. Sim. Isso aí é uma mudança da sociedade, mudança de paradigma. Eu já não tenho mais os mesmos valores que os meus avós, que os meus pais tinham. A sociedade passou por uma grande mudança em relação a isso. Eu tinha uma amiga que era o seguinte, ela tinha um cãozinho. Eu digo que tinha porque ele, felizmente, já faleceu de velhice mesmo. E ele foi a cura de uma depressão dela. Sim. E ele viajava com ela. Tipo assim, eles tinham um laço tão grande que era assim, se ela ficasse longe dele, ela ficava ruim. Se ele ficasse longe dela, ele ficava ruim. Sim. Entendeu? Então, aí entra naquela questão que eu disse. Não se trata de uma coisa. Sim. Entendeu? Não é, ao meu ver, né? Não é só mais uma coisa como... o exemplo que você deu, que eu sei que na justiça a gente vê, tipo, uma mala de R$100, toma. Não, Sim. É muito além disso, né? Mas assim, como eu disse, a sociedade está em progresso. Há alguns anos tem jurisprudência de 2001, de algum estado que eu não vou lembrar qual é. Me explica o que é jurisprudência para o pessoal entender. Perdão. Que é o que a gente vai falando, eu sei. Eu estou tentando eu sei. mudar a linguagem.
tem alguns julgados, alguns entendimentos. Alguns casos de juízes, né? Já, assim, acho que era 2001, o último que eu vi foi 2001, que autorizava, que inocentou um sujeito que ele espancou a própria mulher e depois matou, porque ele estava agindo dentro do poder familiar dele, poder paternal dele, de poder punir a mulher dele. Isso estava em um livro de jurisprudências de tribunal, certo? Eu vi um caso desse, me chocou muito na época, eu falei, isso ainda existe, assim, na década, nesse milênio ainda existe? Mas sim, é um entendimento que nós temos, porque, por exemplo, evolução desse direito, o nosso direito vem de Roma, de onde mulheres, filhos eram propriedade do homem. Isso é muito recente, uma mudança dessa. Era uma cultura, muito recente. Diferente, né? O que a gente está tendo na causa animal é uma mudança nesse sentido. Então, Entendi. não é de se estranhar, por exemplo, que a gente tenha tanto conflito agora. Tanto conflito em entender o que é maus tratos. Será que isso eu estou maltratando um animal mesmo? Ah, você está deixando ele preso. Ah, ele só porque ele está magrinho, só porque ele está com as pulgas. Mas, pô, não, vamos lá. Há uma questão mutilação, essas coisas. Há uma questão de entendimento de uma sociedade em mudança. Sim. Então, para mim, tem muita dessas coisas que é ignorância e que merece educação. Tem muita que merece punição mesmo. É o caso que merece, da sanção da lei. Que merece, tinha justificativa para aquilo. Sim, merece punição, merece efetivamente uma tutela do Estado mais agressiva, mais ostensiva, mas normalmente a educação é importante. Explicar, por exemplo, voltando para a nossa resolução aqui, quem não dá água e alimentação de forma correta é considerado maus tratos. Deixar o cachorro acorrentado no sol é maus tratos. Eu já tive um caso esse ano. Você pegar um cão desnutrido, aparecendo as costelas. Sim, score baixo, por exemplo. Tem um caso, não sei se você viu, o caso de um fazendeiro de São Paulo ali, que dos búfalos e tal ali, que acho que tá transitando. Sim. É isso, né? Tipo, eu peguei por alto, eu não... Também peguei por alto. É isso, tipo assim, o cara falava, não é maus tratos. Mas, cara, olha o score corpóreo, porque tem algumas coisas básicas que aí entra na minha parte técnica. Deixa eu devolver. Explica pro pessoal o que é o score também. Tá, Eu sei o que é score porque tu já me explicou. Vamos lá, score corporal é aquela medida, é um cálculozinho que a gente faz, graduação, pra gente ver a quantidade de massa, se é massa muscular, se não é. Então, normalmente a gente mede isso para ver se o animal está desnutrido, no peso ideal, subnutrido ou obeso. Sim. Entendeu? E aí tem coisa que você nem precisa levar nessa tabela. Você já olha, você já sabe. Claro. Aquele cãozinho que tá com as costelas aparecendo, parece um reco-reco. Sim. Que tu vê ali a coluna do bicho todinho. Tu vê um pitbull que tem um padrão de peso, entendeu? Que é um cão muito musculoso e aí ele tá naquela idade com... E não tem uma justificativa de uma relíquia, de alguma coisa Vamos lá. Isso. E aí, como eu, veterinário, posso fazer isso? Porque eu acho que vai ter uma questão de receio, talvez, inicial de algumas pessoas denunciarem. Certo. Eu não sei se já acontece isso, ou se acontece por meio de represária ou alguma coisa. Mas assim, vamos lá. Maurício veterinário. Certo. Wagner, eu tô te perguntando. Se eu tô aqui... Visualiza um maus tratos. O que eu tenho que fazer, cara? Tá. Antigamente a gente podia ter uns questionamentos assim do que podia fazer, só que aí saiu uma lei, que bom que você falou, lei de, deixa eu ver qual é ela, eu acho que é essa lei de 2021, isso, é a lei 1570 de 2021. Ela não é mais uma Quer que eu abra aqui para ler? Faculdade, tem 3 artigos só, mas se tu quiser abrir, ela não é mais uma faculdade. Todos os veterinários, clínicas, pet shops que estejam diante de uma situação de maus tratos, que visualizem situação de maus tratos, indício de maus tratos, elas têm obrigação de fazer um ofício para a CIPA ou ofício por meio eletrônico. Essa lei já saiu e já está valendo. Tá? Então, antigamente, era uma questão de questionamento, se podia ou se não podia, de represálias, agora é uma questão de obrigação. Então, fora veterinário, se eu sou, por exemplo, simplesmente
não sou um veterinário, Certo. sou, tipo, tô ali, sou um civil, tô andando, Certo. vi Um o... caso de maus tratos. vi um caso que eu olhei assim, exemplo, esse caso. Aham. Você já pegou um caso antes que eu, tipo, que eu vi assim, vi um cachorro amarrado, contando as costelas, eu também tenho obrigatoriedade de fazer isso? O cidadão, via de regra, ele não tem obrigatoriedade, tá? Entendi. Eu, por ser técnico, tenho. Na verdade, é só por conta dessa lei. Você só é obrigado a fazer no Brasil o que tem uma lei que te obriga, Entendi. tá? É por isso que a gente faz tanta campanha para denunciem. Se vocês virem maus tratos, denunciem. Porque, via de regra, o cidadão não tem obrigação de fazer uma denúncia. Por isso que a gente diz assim, quando você visualizar um caso de maus tratos, você deve denunciar por uma questão cívica. Você está visualizando um crime. O meu direito como cidadão de ver que tu não vai fazer aquilo. Tu vai ver uma mulher, um exemplo. É uma questão cívica. É aquela exatamente questão, né? Tu vai ver mesmo. uma mulher ser assaltada e não vai denunciar, ou uma mulher ser abusada. Exatamente Eu peguei um isso. pouco pesado, mas é isso. É uma questão cívica mesmo. Então, essa denúncia que é feita, e é importante falar, tá? No Brasil, as denúncias anônimas são cada vez mais desestimuladas. Não são muito ideais. Para você fazer uma denúncia, no caso de maus tratos, o ideal mesmo é que a pessoa ligue, se identifique, porque ela posteriormente vai ser testemunha nesse processo. Eu sei que isso é delicado, todo bem mundo complicado, é o sabe que eu ia que falar. todo mundo sabe que é, mas no Brasil não se sustenta a condenação, nenhuma condenação, baseada em denúncia anônima. Pensa Isso não comigo. vai pra frente, então. Não vai. Tipo, Qualquer crime penalmente, mesmo, sei lá. qualquer crime, a pessoa é acusada por conta de denúncia anônima, não dá nem pra polícia agir com base nisso. Então porque é ela muito importante. não tem como provar, né? Pode ser Exato. tipo, o cara pode estar... No nosso sistema, só dá para uma pessoa ser de fato condenada se essa prova... Flagrante? Não é nem o flagrante, a condenação, lá no futuro. A gente está vivendo agora um caso lá da Boate Kiss. Ah, sim. Vi. Quantos anos após? Sei lá, 7, 8 anos? É o que eu tô falando. A condenação só foi possível graças àquelas pessoas da época que estão testemunhando agora. Senão ia ficar no limbo de novo. E fica no limbo mesmo. Quase tudo no Brasil fica no limbo mesmo. Por quê? Porque nós precisamos ter um dever cívico de estar visualizando uma situação de crime e fazer a denúncia e acompanhar o processo inteiro, o procedimento inteiro. Tem um procedimento que eu faço muito. Quando tem esses casos de denúncia, eu me prontifico, isso chega pela ONG, eu me prontifico, passam para mim e eu assumo e faço em nome próprio com as informações que eu tenho. Ah, tu tipo, coloca com você como... Eu fico como voluntário que Sim. fez a... Sim, a Eu denúncia. recebi pelo Instagram, a ONG passou a denúncia e eu estou lá como denunciante. Aí eu acompanho todos os procedimentos. Só vai para frente mesmo se tiver alguém para fazer Senão a não denúncia. Denúncia anônima é desestimulado. Muitas das pessoas que nos buscam ou que me buscam pessoalmente têm interesse em fazer denúncia anônima. Não funciona Pois bem. é. Por isso que normalmente nesses casos eu costumo colocar o meu nome, o meu rosto, porque de fato, se Tu não, já tá pela causa, já se tá não ali, tiver... então... Inclusive, eu tive até um problema esses tempos que apareceu o meu número no Google como denúncia de maus tratos. Tive que fazer os sistemas lá pra tirar. Se você colocava denúncia maus tratos... Tá vendo os maus tratos? Número denúncia, do Wagner. Aparecia o meu nome. Aí Denúncia então maus por isso tratos. trocou de número? Não, tava o meu profissional lá. Denúncia maus tratos, RR. Aí tava aparecendo o meu número. Aí eu pedi pra vários amigos denunciarem, falaram que aquele não era o número, que o número correto era o 90. O Wagner, meia-noite dormindo. Eu gostaria de denunciar É porque as pessoas estavam mandando mensagem, e normalmente quando eu mando mensagem, eu sei de onde veio, porque me avisam, olha, alguém vai entrar em contato contigo. E não tava tendo isso, né? Eu mandei mensagem pra pessoa e falei, onde você conseguiu meu número? E a pessoa falou, no Google. Eu falei, não. Não pode isso. Mas sim, a forma de se fazer mesmo tem que se identificar. Entendi. É obrigatório. Onde é que faz? Tem vários meios para isso. É isso, pessoal. Vamos lá. Você pegou. Onde se faz, tem várias formas. Sim. Onde se faz? Policiamento ostensivo que nós temos hoje em Boa Vista, tá? A gente não tem um departamento para isso, né, Wagner? Temos vários. Não. Só para essa causa.
Temos vários, tá? Na verdade, é mais fácil falar assim. Nós temos vários departamentos para isso. Nível federal, estadual e municipal. Então, Nós vamos temos lá, o me diga quais são. ostensivo. Nós temos o ostensivo, que é quem de fato vai e responde às ocorrências na hora. Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Certo? O Guarda Civil Municipal eles têm um número próprio, mas você consegue um encaminhamento pelo 156. Polícia Militar, você vai para o 190. Você não liga para a CIPA, para a Companhia Independente de Policiamento Ambiental. A CIPA é um órgão, assim como o BOP é um órgão da Polícia Militar. Você não liga para o BOP, entendi. você não liga para a CIPA. 190 e tipo, 190, eles vai para a triam pra Central, vai lá para a CIOPS, eles vão encaminhar. Essa é uma ocorrência que é melhor para... Isso aqui é melhor para... Isso é uma Então é tarefa... triado, né? Isso é uma tarefa deles, exatamente, é uma triagem. Nesse caso, policiamento ostensivo de urgência, Guarda Civil Municipal e PM, 190, 156. Policiamento investigativo, é um caso que demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de investigação, não tem urgência. Você faz um boletim de ocorrência, tem boletim de ocorrência online que você faz, ou você vai na cidade da polícia, procura DPMA, Delegacia de Polícia do Meio Ambiente. Vai lá e faz um boletim de ocorrência. Se o delegado achar que é o caso, ele abre um inquérito, abre uma investigação, faz diligência e faz uma polícia investigativa. Além de casos policiais, eu estou falando de casos criminais, né? Isso é crime, né? Maus tratos é sempre crime, mas tudo tem uma consequência civil, administrativa e penal. Penal é onde vem a polícia. Administrativa... Polícia Militar. Não, é onde vem as polícias. Civil e Militar. A Guarda Civil Municipal, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Penal, tudo isso é polícia, então essa parte de pena, tá? Entendi. Aí nós temos a parte administrativa e nós temos a parte civil. O que é a parte administrativa? É a multa. Essa multa sai na hora, não é? Cara, mas Quando você tem multa pra isso? Tem uma outra lei, tem um decreto específico que regulamenta quais são as multas para caso de maus tratos. Salvo engano, vai de 1 a 3 mil reais, tá, certo? Eu preciso que você diga, porque é muita lei, cara. É muita lei, inclusive é um arcabouço gigantesco. Só aqui no estado de Roraima, voltando para minha colinha... Só só no nosso âmbito. Inclusive eu estou fazendo uma amostragem, tá? Isso aqui é uma pinça, tem mais leis. Tá. Estou fazendo só as mais recentes. Tem essa que a gente falou já, que é a 1570 de 2021, que é essa obrigatoriedade dos órgãos veterinários, né? Sim, fazendo sim. comunicação à CIPA, ofício à CIPA, quando visualizarem maus tratos. Nós temos a 1321 de 2019, que é que esses órgãos, bares e restaurantes, é uma lei bem importante, tá? Pendente de regulamentação. Mas bares, restaurantes, parques, veterinários, pet shops, todos deveriam ter as leis de proteção ambiental, um caderno explicando quais são as leis, onde faz a denúncia. Isso que eu estou falando agora devia ter em toda praça, todo parque, todo bar, todo restaurante. Isso não é uma... Inclusive eu, no consultório... Deveria. Via de regra, todo mundo... É obrigatório. Todo mundo, só que não foi regulamentado. Entendi. Tem a lei já. A lei fala da obrigatoriedade. Tipo do Procon, né? Tipo o livrinho do Procon que Isso, que você só tem que ter aquilo no ali seu... já foi regulamentado. Entendi. Então, via de regra é o seguinte, isso tem a lei fazendo a obrigação, só que não tem a regulamentação. São Entendi. duas etapas. Tem a lei 1484 de 2021, que é a dos fogos de artifício. Fogos de artifício, via de regra, no estado de Roraima, não é Boa Vista, estado de Roraima, só podem ser fogos silenciosos. Sim. Pendente de regulamentação também, mas já é ilegal no Brasil, quer dizer, no estado de Roraima, já é ilegal realizar qualquer queima de fogos que seja sonora, tem que ser somente a visual, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, isso é bom para os animais e não só para os animais, é bom para outras classes também. Existem, por exemplo, crianças, jovens, pessoas portadoras de deficiência física, autista, idosos, hospital, recém-nascidos, gente, pelo amor de Deus. Maternidade. Eu já presenciei casos assim de pessoas que, o que eu posso falar? São pessoas sem noções, sem noção, né? É isso. O correto. Não vou fazer a avaliação gramatical. Me furta. Vamos lá. Então, pessoas sem noção alguma, sabendo que na redondeza tinha crianças que acabaram de nascer. Sim. E no ano novo estavam soltando fogos, assim, tipo, sabe? Beleza, meia-noite, mas tipo, 3 horas da manhã do nada. Pá, 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 pá. Sim. Cara, isso dá um ódio, assim, é visceral. Sim.
Que, cara... Então, já tem essa lei, ela só não foi regulamentada ainda, deu definição de alguns aspectos técnicos, mas já é ilegal sim, tá? Então, queima de fogos sendo realizados pelos órgãos públicos, isso daí é considerado ilegal já, tá? Cabe às autoridades públicas fazer a cobrança disso para que não seja realizado e cabe a cada um, volta a responsabilidade cívica, fazer a denúncia no caso de uma situação específica dessa. A última que eu trouxe de destaque é a 1165 de 2017, que estabeleceu um verdadeiro programa de proteção animal aqui. Tem diversos conceitos, o que é cão comunitário, como se faz esterilização. Se você Tem acha... pra isso já? Tem, essa lei existe. Essa também é uma delas que não houve uma regulamentação específica. Entendi. Mas há diversos conceitos lá. Cães não podem ser eutanasiados para fins de depopulação. Então, tem vários conceitos. Pô, mas isso abre brecha pra caramba, né? Porque não pode. Eu concordo que não pode. Mas... E o que tá sendo feito pra isso, né? O quê? Em relação Tipo, à pro parte controle prática? populacional. Então, esse Agora ano, tá, agora esse tá. ano já. Agora tá. Beleza. Não, esse ano, inclusive, é um momento ruim para eu fazer uma crítica. Uma crítica. Eu também concordo. E eu vou deixar isso bem claro, tá? Porque eu sempre tento falar o seguinte: dê a César o que é de César. Durante muito tempo a gente ficou na margem disso tudo. E hoje a gente está sendo visto por com outros olhos. Sim. E a gente que eu falo é porque, assim, cara, eu me importo. Eu sou veterinário, eu me preocupo com isso, com a questão... Tu tem os teus cachorros, tu tem os teus gatos, Exatamente, né? Exatamente. É diferente, claro, vamos lá. Você vê veterinário muito mais atuante na causa ali e tal, fazendo as coisas, mas isso não quer dizer que eu não me importe, entendeu? Sim. Eu tô ali, a gente está fazendo as coisas, e é uma luta que eu vejo que já está há muito tempo, que, pô, isso é uma vitória enorme, enorme mesmo. Que era uma coisa que antigamente não era visto. É embrionário, né? A gente está vendo coisas acontecendo agora. Por exemplo, várias dessas leis precisam de regulamentação, precisa de uma multa, precisa de um recurso, para que ela, de fato, que a gente fala, lei que pegue, né? Ela precisa pegar. Eu era uma pessoa que, tipo, várias vezes falei, cara, essa questão da multa. Deveria ter uma multa, devia ser mais assim, tipo, chega, pega o cachorro na rua, sei lá, faz um exemplo. Sim. Uma campanha de microchipagem. Faz, teu cachorro, tá bom, faz uma microchipagem, que nem faz campanha de vacinação, olha ali, tá aqui, tá no seu nome, cadastro e tal, tudo bem. Se cachorro for pego na rua, passa lá, passa o leitor. É seu? Tá bom, tá aqui uma multinha pro senhor. Mundo funciona assim. Eu sei que funciona, mas é uma coisa que poderia ser adotada, porque o que acontece? Volta a questão, é cultural. Assim como era cultural você ter aquela questão do cachorro que servia para proteger. Cara, quantas vezes eu vejo, não, doutor, pô, já atendi vários. Sim. Foi atropelado porque eu soltei para fazer cocô na rua e o carro bateu. Sim. Ainda fica puto, assim, que é uma questão também de visão, né, ali, de casos, né? Mas fica chateado com o dono do carro por ter atropelado. E, pô, de quem é a responsabilidade? Exato. É do cara do carro mesmo? É compartilhado. É compartilhado. Entendeu? Então, é uma coisa... Legislação a gente tem. Legislação a gente tem. Falta legislação, falta execução, falta regulamentação. Falta execução. Falta regulamentação, execução, falta fiscalização, falta mais lei, falta várias coisas. É embrionário, a gente está melhorando agora. Só que é um trabalho realizado a passo de tartaruga. Boa parte do nosso trabalho hoje é enxugar gelo. Né? É trabalhar no caso a caso. O gelo já foi maior. Já. Mas assim, eu digo que falta ainda alguns posicionamentos, falta alguns entendimentos de autoridades em relação a isso. Sim. Casos exemplares, acontece uma coisa, falta uma aplicação. A gente acaba de ter uma lei que fala sobre queima de fogos, tem um anúncio que vai ter queima de fogos. Falta uma integração, nós temos ainda muitos passos a dar, né? Mas de forma geral, nós temos uma legislação, e é muito grande mesmo. É difícil falar, todo mundo tinha que saber disso, mas é um caminho a se percorrer e é um caminho de educação. Mas é isso, cara, porque eu estou lidando com isso, assim, eu tô nesse meio. Sim. E tem coisa que que eu não sei. Sim. E é aquilo que eu digo, é porque é tanta coisa pra gente acabar vendo, e aí eu falo por mim, né?
que às vezes de fato passa batido, mas é algo que a gente vai melhorando cada dia mais para quê? Para tentar estabilizar e tentar trazer isso para o conhecimento público. É isso, você está aqui hoje para isso, para a gente chegar e educar exatamente, porque para tacar pedra tem muita gente. Sim. Agora vamos lá, vamos educar e vamos mostrar o que está acontecendo, por que a gente está aqui, o que pode ser feito, a questão da denúncia. Não façam denúncia anônima, vá lá, procure, fale, porque senão você já sabe que aquele caso não vai para frente. É isso. Exatamente. A gente, com um trabalho de formiguinha, a gente consegue fazer algo maior depois. Tem algo que pode ser feito. A gente nunca sabe tudo, tá aqui sempre para ficar... Inclusive, eu estudo essa área já tem bastante tempo. Mas e tem coisa que ainda falta, né? É difícil acompanhar. Por exemplo, setembro agora saiu uma decisão do STF, não é nem lei, é muito mais volátil, muito mais rápido. Uma decisão do STF proibindo em todo o Brasil de animais apreendidos em situação de maus tratos, que eles sejam eutanasiados, certo? Sim. Porque em vários lugares regulamentaram, falando, não tem a questão de fazer a lei e o regulamento? Sim. Vários lugares regulamentaram falando, animal apreendido em situação de maus tratos, se não tiver para onde levar, eutanasia. Mas o regulamento ele sobrepõe a lei? Não. Constituição, lei, aí lá embaixo nós temos o Passa regulamento. 20 tópicos regulamento. É uma pirâmide, né? Sim. Então, lá embaixo, a portaria não pode fazer isso, porque por isso que o STF entrou e falou que isso é inconstitucional. Porque esses regulamentos e portarias estavam indo além do que a lei quis. Então, via de regra, não se pode eutanasiar animais só porque estão em situação de maus tratos. Os critérios de eutanásia são os baseados em clínica médica veterinária. Sim. Está em situação de maus tratos, eu vou fazer eutanásia porque eu não tenho para onde levar. Então, via de regra, é uma legislação muito grande, federal, estadual, municipal. Isso tem que ser educado. Esse trabalho que é realizado aqui, inclusive, qualquer que seja a educação, qualquer que seja o papo que esteja sendo realizado, seja na parte de veterinária, seja na parte de cuidado com o animal, seja na parte jurídica, isso é muito importante, porque as pessoas precisam aprender. Ter consciência, todos nós estamos sempre, nós temos que estar sempre dispostos a aprender um pouco mais, porque tem muita coisa que a gente peca por ignorância. E é no sentido literal. O ignorante não é você ser grosso, é a falta de conhecimento. Exato. Então, eu acredito que isso realmente é essencial. Falar disso, comentar esses assuntos, às vezes é um pouco pesado, um pouco complexo, mas, de fato, é um assunto que rende bastante. Com certeza. Cara, Wagner, muito, muito obrigado. Mais uma vez eu vou ter que fazer a rasgação de seda, né? Eu vou ter que falar, cara, você é o cara que está aí comigo há muito tempo, assim, que a gente já se conhece, a gente conversa. Admiro muito o seu trabalho, admiro mesmo. Isso daqui não é porque está aqui, não. Admiro o seu trabalho por defender a causa, independente, levanta a bandeira, independente de quem seja, e isso é legal, isso é muito nobre da sua parte. Você sempre passando essa energia boa pra gente aí, conversando, brincando. Conte comigo para o que você precisar. Eu fico muito feliz de poder estar levando para vocês que estão assistindo a gente aqui essa informação. Porque, por mais que não pareça, isso já é um grande passo. Como a gente já falou. Há tempos atrás, a gente nem isso tinha. Tinha um rascunho disso. E hoje já tem alguma coisa. E, claro, vai melhorar, porque sempre precisa melhorar. E eu acredito que a gente vai falar mais vezes sobre isso. Muito obrigado mesmo. Agora é a hora de você vender o seu jabá, da gente falar, falar das ONGs, né? Galera, antes de mais nada, tá? Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Quando você for ter um cão, quando você pensar em ter um animalzinho, dê prioridade para isso, para adotar um cãozinho. Tem tanto cãozinho que está na rua que foi para uma ONG, que pode ter uma oportunidade de te fazer feliz, de fazer sua família feliz. Então, pense com carinho e ajude. Outra coisa, não é só ajudar. Lembrem que as ONGs, elas trabalham de forma independente. Então, se quer ajudar, faz uma doação. Você não precisa dizer que é você que está dando. Faz uma doação anônima, normalmente procura a ONG tem lá não é isso? Ela tem lá uma continha que você consegue dar, ou então compra uma ração, não quero dar dinheiro, compra uma ração. A ONG sempre precisa de ajuda, porque eles trabalham com apoio dos voluntários. Se a pessoa não se voluntaria para ir lá trabalhar, ou então se não tem doação, uma hora para. E é um projeto tão bonito
que as ONGs têm e que elas chegaram até hoje aqui, e aí eu estou falando do estado de Roraima, mas isso vale para o Brasil todo, que vale essa demanda, vale a gente olhar para isso com carinho. Wagner, vai lá, faz faz o teu jabá aí, vem teu jabá. Essa pode fazer anônima, inclusive, tá? Essa doação pode fazer anônima, inclusive. Deixa eu só começar agradecendo mais uma vez esse convite. Deixa eu devolver aí os... Para, Wagner, para com isso. Elogios. Deixa só eu falar. Deixa eu devolver os elogios. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, sempre te admiro como pessoa mesmo. E olha o que tu tá falando. A gente está aqui discutindo agora um assunto que há um tempo nem era um assunto a ser discutido. Tu tá dando hoje uma plataforma para isso também. Eu acho que por ano eu dou umas 10 entrevistas para falar de maus tratos. E toda vez que eu puder falar, eu falo. E aqui tu tá proporcionando uma plataforma assim enorme para que a gente possa só te cortando, duas, isso. Tá, pessoal? Spotify e YouTube, por favor. Duas plataformas. Vai ter isso daqui em áudio e vai ter no YouTube também. Que legal, que legal. Então, realmente, é isso que a gente precisa, de parceiros nisso, tá? E quero aproveitar e pegar os elogios que tu fez em relação à minha nobreza e desviar. Eu quero desviar para as pessoas dos protetores individuais, que são, de fato, quem faz esse trabalho, quem está lá na linha de frente para os gestores, administradores de ONGs, os voluntários de ONGs, o pessoal da ARCA, o pessoal da Iauara, da Radar, todos os protetores individuais que eu conheço e que eu não conheço, que estão aí trabalhando. Eu, na verdade, fico muito humilde toda vez que alguém me elogia por alguma coisa, porque esse não é um trabalho que eu faço, esse é um trabalho que centenas de pessoas fazem, milhares de pessoas fazem, só que isso fica nas sombras, tá? Eu não gosto muito de que a gente centralize as coisas. Eu acredito que esse é um trabalho realizado por muitas mãos, certo? Então, são essas mãos que a gente precisa de ajuda. Vocês podem acompanhar o trabalho dessas ONGs, da ARCA, lá no Instagram, @ArcaBV, a Radar, no Instagram, @radar com 2 R's, _ Roraima, e o da Iauara no Instagram, @IauaraOficial. Lá vocês vão conhecer do trabalho, tá? Vocês vão conhecer de tudo que eles fazem, principalmente os pedidos de ajuda. Hoje, em cada uma delas, a gente deve ter uma dívida crescente aí. É realmente uma coisa inimaginável, gente, mas é algo que supera dezenas de milhares de reais mensais. Então, não há uma contribuição governamental. ONG significa organização não governamental, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas confundem isso. É muito comum as pessoas ligarem diretamente para os diretores das ONGs pedindo para eles resgatarem animais como se eles fossem os bombeiros, como se eles fossem a PM. Já ligaram para outras pessoas, quer dizer, me ligaram algumas vezes, para outras pessoas é quase diário. E o grande exemplo disso, que é uma atividade não governamental, uma organização não governamental que tem que sobreviver através de doações, de rifas, né? Tem rifas que fazem para isso. Inclusive, pessoal, a gente está fazendo agora a nossa rifa da Radar. Acompanhem lá no nosso Instagram, tá? @RadarRR, Radar com 2 R's, tá? _ Roraima. Eu sou mais um voluntário. Na verdade, sou voluntário nas 3, né? Sou mais um voluntário nessa. E tudo que vocês puderem ajudar, saiba que a gente... Na verdade, não é que a gente precisa, é que a gente só existe graças a doações. Todo o trabalho que é realizado hoje é a base de doações. Então, todos vocês que estão aí acompanhando, de qualquer forma, que puderem ajudar. E, gente, é pouco, R$5, R$10. Coloca uma doação mensal disso, isso faz uma diferença danada. O que é pouco para você é muito para as ONGs, muito mesmo. Muda o panorama da causa animal, de um animal específico, sua situação de maus tratos. Em relação ao que tu falou, para encerrar, que eu acho que é a parte mais importante mesmo, castração é a maior e a única resolução do problema de controle de natalidade. O controle de natalidade animal aqui. E o outro lado disso é não compre e adote, né?
Isso para mim sempre foi uma frase, mas hoje todos os meus cachorros são de rua, adotados, abandonados para morrer, jogados por cima de um muro e não sei, eu não sei o que seria minha vida sem meus cachorros, sem meus filhos. Eu acho até engraçado que meus amigos tudo tendo filho. E tô tendo cachorro. E a nossa única resposta, minha e da minha esposa, é a gente tem 6 cachorros. Mas parece brincadeira. Mas a nossa história, eu não quero nem ficar falando muito, porque senão eu vou ficar emotivo. A nossa história seria, eu não sei nem o que dizer o que seria, né? Se não fosse eles. É o por sentido, eles, né? O sentido disso. Por eles e para eles. Obrigado mais uma vez, Maurício. Que isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer, como eu já agradeci, e nos sigam no Instagram. Inscreva-se aqui no YouTube, deixe seu like, divulgue. Estamos aqui por vocês. Então, qualquer dúvida, entra com a sua pergunta, manda uma pergunta, sugere um tema. Quem sabe o próximo tema não pode ser o seu. Obrigado e até a próxima.